Tribuna Livre chegando, gente. Sextou, minha gente. 9 de maio de 2025. Estamos ao vivo na Rádio América 107,1. Estamos também na TV Horizonte, canal 30. E no YouTube também, lá no TV Horizonte. Estamos chique demais, né, gente? Eu sou Juliana Lima, vamos juntos até o meio-dia. Abemos papam. Pois é, e claro que aqui no Tribuna Livre a gente também vai repercutir esse momento super importante da Igreja Católica. Fique aí atento, muitas notícias hoje no Tribuna Livre. E ao meu lado, Leonardo Apolinário. Bom dia, Léo. Bom dia, Ju. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem, graças Leonardo, a Deus. hoje inaugurando aqui, primeira vez no nosso estúdio da Rádio América, né? Eu tava ansioso, porque eu nunca fiz aqui do estúdio nada, né? Rádio, só entradas por celular, por telefone na rua e tô gostando. Rádio é uma delícia, né, gente? Ô, gostoso. Clima. É outro clima que a gente fica mais relaxado, né, Léo? Exatamente. E hoje a gente tá aqui, ó, camisa da Rádio América. Estamos de América Camisa da Rádio América, exatamente. Os laranjinhas. É, os laranjinhos. Se você quiser ganhar essa camisa laranjinha, você já sabe, né? Manda lá pro nosso WhatsApp, 99412-2179. Sobre Papa, Léo. Exatamente, nós estamos vivendo um período da história que vai ficar na história, viu, gente? E quem foi eleito foi o cardeal Robert Francis Prevost. Agora ele é Leão XIV. E quem é Robert Francis, cardeal Prevost, como ele é chamado? O repórter Bruno Vidiano, da AFP, fez um histórico sobre o pontífice e você vai conferir agora. O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, é o novo Papa da Igreja Católica. Natural dos Estados Unidos, ele escolheu o nome de Leão XIV para conduzir os 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo. O religioso serviu por 2 décadas no Peru, onde chegou como um jovem missionário antes de se tornar bispo e cidadão naturalizado. Do país sul-americano, partiu para o Vaticano para virar uma figura central na administração do Papa Francisco. De acordo com especialistas, o Santo Padre tem inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana. Sua reputação como moderado e construtor de pontes também pode ter sido crucial para sua escolha. Prevost passou 1/3 de sua vida nos Estados Unidos. O restante entre a Europa e a América Latina, uma das periferias do mundo, de onde também era natural o argentino Jorge Mário Bergoglio. O jornal italiano La Repubblica o chamou de o menos americano dos americanos, pela moderação de suas palavras. Prevost nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago e frequentou um seminário menor da Ordem de Santo Agostinho, em St. Louis como noviço, antes de se formar em matemática na Filadélfia. Poliglota, estudou direito canônico em Roma, onde também obteve doutorado. Ele se juntou aos agostinianos no Peru, em 1985, para a primeira de suas missões no país andino. Ao retornar a Chicago em 1999, foi nomeado prior provincial dos agostinianos naquela região americana e, posteriormente, prior-geral da ordem em todo o mundo. Ele retornou ao Peru em 2014, quando Francisco designou administrador apostólico da Diocese de Chiclayo. Quase uma década depois, ele se juntou à Cúria Romana, substituindo o cardeal canadense Marc Ouellet. É, isso mesmo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Papa. E hoje também é dia de você acompanhar aqui no Tribuna Livre todas as dicas, tirar suas dúvidas sobre direito previdenciário. Doutora Juliana Bento, daqui a pouco com a gente. Manda pra mim, gente, 99412-2179, sua dúvida, pode ser de INSS, LOAS, aposentadoria rural. A gente vai responder tudo isso e muito mais. Temos notícia, né, Léo? Exatamente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa dívida do Estado de Minas Gerais com a União, viu? Porque a Copasa, a CEMIG e a CODEMIG podem ajudar Minas a pagar parte da dívida do Estado, viu? Quem chega com as informações agora é a repórter Janaína Regiane. O atual governo mineiro não vai aderir ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, caso não consiga pagar 20% da dívida com a União. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, disse que para o Estado abater 20% da dívida é preciso repassar cerca de 34 bilhões de reais para o governo federal. O valor será repassado em ativos estatais.
Entre as opções estão Copasa, Cemig, Codemig e Codenge e a empresa mineira de comunicação. Caso o governo de Minas consiga repassar o valor, a taxa de juros cai de 4 para 2 pontos percentuais. Os estados em dívida com a União têm até dezembro deste ano para aderir ao programa e até outubro para enviar ao governo federal propostas de redução das dívidas. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. Vamos falar de trânsito. Estamos no Maio Amarelo, né? Esse mês aí dedicado a reduzir os acidentes de trânsito. E o governo de Minas divulgou um balanço das ocorrências dos últimos 6 anos. O repórter Newton Lopes tem os detalhes. Um estudo revela o perfil de acidentes de trânsito em Minas Gerais como forma de apoiar as ações preventivas. O levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Corpo de Bombeiros traçou o panorama de ocorrências entre 2019 e 2025. Os dados indicam que cerca de 70% dos acidentes acontecem em áreas urbanas e que os homens jovens lideram as estatísticas com 71% dos casos. A região metropolitana de Belo Horizonte lidera em número de ocorrências. Já o norte de Minas tem maior taxa de letalidade e a Zona da Mata concentra os acidentes mais graves. Acidentes com produtos perigosos são pontos de atenção também, principalmente nas BRs 262, 040 e 116. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Nilton. Olha só, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, o Léo chega agora com as repercussões da escolha do novo Papa pelo mundo. Fica aí. De volta com o nosso Tribuna Livre, minha gente, 9 de maio de 2025. Daqui a pouco tem doutora Juliana Bento conosco aqui no estúdio, respondendo todas as dúvidas sobre direito previdenciário. Você já vai mandando sua pergunta, 994122179. Pessoal que mandou pergunta semana passada, vou fazer tudo aqui hoje, tá? Tá tudo guardadinho aqui, não é mesmo? Ô, Léo, vamos falar mais, né, sobre a escolha do novo Papa? Vamos, que surpreendeu todo mundo. Ele não estava na lista, né, nas diversas listas. É aquilo que você falou, quem entra cardeal, quem entra Papa, sai cardeal. Exatamente. E o cardeal Robert Prevost, né, que hoje é Leão XIV, pertence à congregação agostiniana. E olha só, gente, em 2012 ele esteve aqui em Belo Horizonte e na cidade de Mário Campos, na região metropolitana, para celebrar a profissão religiosa do Frei Jefferson Felipe. O cardeal Prevost, na época padre Prevost, ele era superior provincial. E quem chega agora para falar com a gente é o Jefferson Felipe, que vai contar um pouquinho, ele relembrou como foi esse momento. Eu sou o Frei Jefferson, religioso agostiniano da província Nossa Senhora da Consolação. Para nós agostinianos foi uma surpresa e uma grande alegria a notícia do Papa Leão XIV. O Papa foi nosso prior geral por 2 mandatos, esteve aqui no Brasil várias vezes, inclusive. Uma delas foi na celebração dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho, em 2004, quando ele participou das celebrações, das comemorações do aniversário do colégio, e em 2012, quando veio presidir o nosso capítulo, a nossa Assembleia Vicarial. Nesta ocasião, inclusive, eu tive a graça de emitir a profissão solene dos votos na mão do prior-geral, Padre Prevost, que hoje é o Papa Leão XIV. Então, para a nossa ordem, para a nossa família agostiniana, tem sido uma ocasião de muita emoção, de muita gratidão a Deus por ter brindado a igreja com este nosso irmão, filho de Santo Agostinho, como ele disse, né, para guiar o povo de Deus na caminhada rumo ao céu, cada vez mais fiel ao seguimento de Jesus e ao Evangelho. Você viu, né, Juliana? Ele já provou o nosso frango com quiabo, Nossa, né? deve ter adorado. Né? Pois é. E nós vamos continuar repercutindo, gente, essa escolha, essa eleição no conclave do Papa Leão XIV. E quem vai conversar com a gente agora, direto de Roma, é o padre Adelson Araújo dos Santos. Ele é jesuíta da Companhia de Jesus e professor de teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana, lá em Roma. Padre Adelson, boa tarde aí para o senhor. Boa tarde a todos vocês da América e a todos os belo-horizontinos e todos os brasileiros que nos acompanham.
Agora são 11h19 aqui no Brasil. Sou aí, agora já está 4 horas da tarde, 19 minutos. Bom, ontem o Papa foi apresentado lá na Basílica de São Pedro, lá no balcão de São Pedro. Queria que o senhor falasse para a gente. Ele fez um discurso, falou de paz, falou de construir pontes, relembrou Francisco. O que significou esse discurso ontem, esse primeiro discurso, essa primeira apresentação ao mundo? Bom, eu estava lá, por sinal, né, naquele momento, na Praça São Pedro, e vivi tudo isso com muita emoção, mas também num clima de muita oração. Eu acho que todos nós estávamos já convidados a começar já a rezar, mesmo sem saber quem seria, já rezar pelo novo Papa. O novo Papa que veio, acredito, pelas suas próprias palavras iniciais, é um Papa que vem dar continuidade a todo o trabalho feito nos 12 anos de pontificado pelo nosso querido saudoso Papa Francisco. Não é à toa que foi um homem de confiança do Papa Francisco, escolhido por ele para conduzir um dos principais dicastérios da Cúria Romana, aquele responsável pela escolha dos novos bispos, não é? Então, quando ele se apresenta, recorda o Santo Padre, Papa Francisco, fala de uma igreja que quer continuar caminhando junto, caminhando neste caminho sinodal, começa pedindo pela paz, uma palavra que estava sempre presente também nos discursos do Papa Francisco. Começa falando dessa igreja acolhedora, dessa igreja que quer acolher a todos, não é? E a todas. Eu acho que para nós já é uma mensagem clara de que o seu desejo é dar seguimento a esta visão de igreja como uma comunidade acolhedora, como dizia o Papa Francisco, um rosto samaritano da igreja que vai em busca daquele que mais precisa ouvir uma palavra de esperança, de acolhida, de inclusão, e também uma igreja que sabe escutar. Como também a gente vendo já os discursos do nosso atual já Papa Leão XIV, quando era bispo no Peru, ele já também tinha muita semelhança no seu discurso, quando recorda a importância de saber escutar, né? Um bispo que sabe escutar antes de julgar. Palavras muito fortes e muito bonitas, eu diria. O padre, o pontificado de Leão XIV, né, o que ele pode representar para a igreja, principalmente para a América Latina, esse Papa que é americano, mas com uma vivência grande aqui da nossa América Latina. Então, assim, parece que o sentimento de todo mundo é que vai unificar, né, todas as regiões, todo esse mundo gigantesco, globalizado. No final das contas, a escolha dele agregou muitos lugares. O que representa para a gente aqui também? Para nós que somos da América Latina, representa, acredito, uma certeza de que a América Latina vai continuar tendo um papel importante no cenário mundial da igreja, com a sua experiência, com a sua caminhada, não é, muito própria, muito particular, de uma igreja que caminha bem junto do povo, de uma igreja que, antes mesmo da igreja como um todo, que chamamos a igreja universal, começaram a falar em igreja que caminha junto, igreja que escuta. A experiência da igreja na América Latina já havia iniciado esse caminho, né, na organização das comunidades, a valorização da presença feminina, presença dos leigos, dos jovens, tudo isso que em muitos lugares do mundo talvez começasse a ser visto como uma novidade, né, que chegava sobretudo com o Papa Francisco, para nós já é fruto de um amadurecimento na fé que já tem algumas décadas, né? A partir também das assembleias episcopais, como Aparecida, que foi um marco na caminhada da nossa igreja, e aonde o cardeal Bergoglio, depois Papa Francisco, teve um papel importantíssimo, né? Essa definição da igreja como uma comunidade onde todos
são chamados a ser discípulos e missionários pelo próprio batismo. Então, a valorização do nosso batismo que nos une a todos, né? Como discípulos e missionários. Acredito que essa é a característica da Igreja da América Latina, que Papa Francisco soube partilhar com a Igreja Universal, com toda a Igreja Católica no mundo inteiro, e o Papa Leão XIV, que vem também de uma experiência forte de América Latina, mesmo sendo ele dos Estados Unidos, ele bebeu dessa experiência, dessa riqueza, e acredito que ele vai desejar também compartilhar isto com os demais católicos do mundo inteiro. Beleza, padre. Que o pontificado do novo Papa seja fecundo e que seja de muitas alegrias para a igreja no mundo. Nós conversamos agora com o padre Adelso Araújo dos Santos, ele é jesuíta, professor de teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana, está lá em Roma, e como contou aí para a gente, acompanhou todos os detalhes, acompanhou de perto lá, imagina a emoção. Obrigado, padre, pela entrevista, boa tarde para o senhor. Obrigado a você, Deus abençoe. Amém. Amém. Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, o Léo chega agora com informações sobre vacinação aqui na capital. Fica aí. Sextou, minha gente, 9 de maio de 2025. Sextou, você já sabe, né? Doutora Juliana Bento conosco aqui no Tribuna Livre, falando sobre direito previdenciário. Bom dia, Ju! Bom dia, Juliana, bom dia, Léo. Bom dia a todos vocês que estão em casa. Prazer a gente estar aqui juntinho mais uma vez, mais uma sexta, para a gente falar de direito previdenciário, que tem sempre novidade, né? Você sabe que você pode mandar sua pergunta aqui, nosso WhatsApp, 99412-2179. Ô, Leonardo Ângelo. Ó, Leonardo Ângelo. Leonardo Ângelo é 7 da noite, é mais tarde. Ô, Leonardo Sexta-feira Apolinário. todo mundo fica assim, tá né? doido, Leonardo Apolinário. Já temos pergunta aí. Temos, nós Juliana temos Bento, pergunta, né? todo mundo tá querendo saber, tá querendo perguntar. A Zenite Maria, lá do bairro Serrano, doutora Juliana, tá perguntando assim, ó. Doutora Juliana, eu sou aposentada e pago o MEI no Super Simples do Sebrae, CNPJ, só serve para compras? Como fica no futuro, ela tá falando. Você Pois é. deu uma misturada aí, né? Deu uma misturada, mas se ela paga o MEI é uma forma de contribuição previdenciária que garante acesso aos benefícios previdenciários. Então, por exemplo, se ela tiver qualquer doença, ela vai ter direito a um benefício de auxílio-doença temporário. Se ela ficar com alguma lesão definitiva, ela pode se aposentar como pessoa com deficiência, aposentar como pessoa por invalidez. Se ela tiver, por exemplo, prótese, pino, ela pode se aposentar como pessoa com deficiência ou se aposentar aos 15 anos de trabalho, né, 15 anos de contribuição, mais os 62 de idade. A gente tem que lembrar, gente, que o MEI e a contribuição da pessoa de baixa renda é só para aposentadoria por idade e também só com o salário mínimo. Quem quer se aposentar mais alto, com valor melhor, fazendo um planejamento melhor de futuro, tem que pagar a complementação previdenciária, que só serve no MEI e no baixa renda não pode. Vai mandando sua pergunta aqui, gente. Doutora Juliana Bento fica com a gente hoje 2 blocos. Aqui e daqui a pouco no próximo bloco também. Temos mais perguntas aqui, ó. Uma pergunta que nós fizemos semana passada. Vamos fazer de novo. A Lena tá perguntando aqui. Ô, Juliana. Ô, Léo, eu quero saber se com 15 anos pago, não precisa pagar mais o INSS? Pois é, gente, eu não recomendo ninguém parar de pagar. Por que não? Porque o INSS, ele não serve só para você se aposentar, ele é um seguro social. Então, como eu disse há pouquinho, se você ficar doente, sofrer um acidente, né, a gente nunca sabe quando vai acontecer, só Deus sabe. Então, ele funciona para te conceder um benefício nessas situações desses riscos sociais também. Então, a gente encara o INSS não é só para aposentar, é como seguro social. Eu não falo para ninguém parar de pagar. Agora, é claro que se você já tem 15 anos, tudo que você contribui daqui para frente não aumenta o valor da sua aposentadoria se você estiver contribuindo sobre o mínimo. Mas existe a possibilidade de você pagar mais alto, por exemplo, e ter um benefício de previdência muito maior. Então, é o tal do planejamento previdenciário. Então, procura um profissional da área do direito para analisar seu caso especificamente, mas parar de pagar não, tá bom? Talvez pagar de forma salteada, não pode ficar mais de 1 ano sem pagar, porque aí perde a qualidade de segurado.
segurado. Qualidade segurada é quando você tem essa proteção, seu seguro está valendo, tá joia? Então não podemos ficar mais de 1 ano sem contribuição. Existem 2 exceções para quem trabalhou mais de 10 anos consecutivos, aí essa qualidade segurada, ela dobra, ela não é de 1 ano só, ela é de 2, e se você se inscrever no Cine, né, no Ministério lá do Trabalho, aí essa período de qualidade segurado, ele se expande por 3 anos. Isso é importante as pessoas saberem, porque a gente não sabe, às vezes, o detalhe, e às vezes perde o acesso a um benefício por desconhecimento da lei. E é muito importante, né, essa orientação, saber os detalhes, né, doutor? Nossa, e o direito previdenciário, ele é feito de detalhes. Exatamente. Qualquer coisinha fora... Ô, Léo, Não vamos é? aproveitar aqui, porque os ouvintes estão com saudade da gente. A Flávia Pois Santos é, tá mandando mensagem pra você aí também. Ô, Flávia, que bom que você gostou aqui, ó. Agora nós estamos juntos aqui, viu? De segunda a sexta, a partir de 11 horas da manhã, eu quero ver você participando todo dia com a gente, viu? Flávia tá Beijo pra você. Bem-vindo aqui pro Léo, Vivo Papa Leão 14. Beijos, povo, bora trabalhar. Ô, Juliana, olha só, vou fazer uma pergunta pra você que ontem fizeram pra mim. Se uma pessoa sai por afastamento de saúde, por exemplo, doença mental, depressão, mas a pessoa tinha 2 empregos de carteira assinada. Sim. Ela recebe benefício do INSS dos 2? Olha como é que vai ser. Não é que ela recebe dos 2, ela vai receber a média das contribuições que ela fez pelos 2. Então não é que ela recebe dos 2, ela recebe a média das contribuições desses 2 trabalhos, né? E uma dica importante, falou de auxílio-doença, a gente tem que dar a dica, que é coisa muito séria, gente. Existe um tal de limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? É quando o INSS te dá alta, fala, ó, você tá joia, mas o médico da empresa não aceita que você retorne ao trabalho. E aí você não recebe nem da empresa e nem do INSS, você fica sem receber de ninguém. Aí, o que é a dica aqui? Se você for lá na empresa e falar o seguinte, olha, quero voltar ao trabalho e o médico te der essa bomba, não deixar você voltar, aí você está assegurado e a empresa se torna responsável por você. Ele, inclusive, tem que te pagar a sua remuneração. Agora, se você não for na empresa, eu tô doente, eu não vou nem lá na empresa, aí pode configurar abandono de emprego. E, inclusive, nesse período que às vezes você está com um processo judicial, esperando uma decisão judicial que demora, você pode perder a qualidade segurada. Então, é recomendável para quem está nessa situação recolher o INSS como facultativo, para que ele não perca a proteção social. Isso é importantíssimo vocês terem noção disso. Agora, gente... Mesmo se ele está recebendo o benefício? Não, se ele não está recebendo. Não se o INSS deu alta para ele, ele está fazendo essa discussão de forma judicial. Porque se aí, por exemplo, ele fica lá esperando o judiciário, aí o juiz fala assim, não, realmente você não tem direito ao benefício. Aí ele não tem mais a proteção social. E ainda, se ele não compareceu na empresa, a empresa tem direito de mandar ele embora por abandono de emprego. Peraí, aí esse negócio de mandar embora, só um minutinho, Léo, pra gente poder finalizar esse assunto. A pessoa, porque você sabe que doença mental é um negócio que não cura do dia pra noite, né? A pessoa fica fazendo um esforço, às vezes, pra voltar a trabalhar e não consegue. Ou, às vezes, começa, trabalha 2 dias e tem que voltar pra trás. A pessoa voltou de uma licença saúde, às vezes uma licença que durou bastante, por exemplo, 6 meses, Sim. 7 meses. Pisou na empresa. Quanto tempo que a empresa tem que pode mandar ela embora ou não pode? Ou tem que ter uma carência? Como é que é isso? Estabilidade. Direito estudando direito. Estabilidade. O que acontece? Fugiu a palavra aqui, né? A Ju tá certa. É o time, gente. É o time. É que é estabilidade mesmo. Mas qual é o problema? Quando a doença, se ela não tiver, gente, relação com o trabalho, a gente sabe que tem assédio moral, tem muita gente que desenvolve burnout, desenvolve... É muito perigoso. Muito perigoso. Tem gente que desenvolve a doença por influência do trabalho, tem gente que não. Se ficar provado chama nexo de causalidade, se você mostrar que existe uma relação entre o trabalho e essa condição de adoecimento mental, aí essa pessoa tem estabilidade no emprego quando ela retorna de 1 ano. Mas se não tem nexo de causalidade, por exemplo, a pessoa ficou deprimida porque perdeu um ente querido. Aí não é culpa da empresa, não é relação com o trabalho. Não tem estabilidade de nenhum dia. É mesmo. Mas aí precisa de um laudo bem amarrado ali. Precisa. Até porque é difícil, né, você provar isso, né? É dificílimo essa prova do nexo de causalidade, até para lesões, às vezes, lesões físicas mesmo, lesões na coluna, perda auditiva, nem sempre vai estar atrelado ao trabalho. Eu escuto muito lá no escritório assim, ó, quando eu entrei na empresa não tinha nada, mas a gente tem que entender que às vezes a gente envelhece e tem doenças que são advindas do nosso envelhecimento, pressão alta, às vezes a diabetes, dependendo do tipo de diabetes. Então tem doenças que é do
do envelhecimento do corpo humano. Exatamente. Agora, se há uma prova de uma relação da empresa com esse agravamento de uma doença, não precisa ser o iniciamento da doença, mas, por exemplo, você já tinha uma perdazinha auditiva, mas a empresa é muito ruidosa e você teve uma perda auditiva exacerbada, se faz esse enlaçamento do trabalho com a doença, aí você tem estabilidade no emprego e, inclusive, muda o tipo de afastamento, porque o afastamento ele é acidentário. Se é por doença ocupacional ou por acidente, o afastamento do INSS ele é um afastamento de cunho acidentário, que quando ele finalizado, se você demonstra que tem uma lesão definitiva, por exemplo, uma perda auditiva, teve que colocar uma prótese, o braço não voltou mais ao normal, aí você tem direito a um outro benefício, não sei se eu já falei isso aqui, que chama auxílio acidente. Esse auxílio acidente você vai receber cumulativamente com seu salário se você volta ao trabalho, porque ele te causou uma deficiência. Ele não te impede de trabalhar, mas ele te causou uma deficiência definitiva e ele é um benefício bom, porque ele é de 50% do seu benefício anterior até o dia que você se aposentar. Então, e se você perdeu o emprego, você continua recebendo aquele benefício de auxílio acidente. Agora, qual que é a sua dica nesses casos que a gente falou, mas foi um caso de uma doença mental, por exemplo, um burnout? Às vezes a pessoa... É difícil de provar. O que você acha que faz? Amarra com o médico para conseguir esse nexo de causalidade aí? Pois é. A dificuldade que a gente tem muito hoje dentro do direito é trazer... É luta de egos, né? Porque gente, com muito carinho e respeito, mas é uma coisa que eu verifico na prática. As pessoas precisam de um laudo detalhado, um laudo bem explicativo, colocando quais sequelas que eles têm. E às vezes o médico não tem o cuidado de trazer um relatório detalhado. Aí o que acontece? A pessoa não consegue fazer a prova sequer do benefício. Então, para provar o nexo de causalidade, mais difícil ainda. Doutora, agora, no início a senhora disse sobre abandono de trabalho. Sim. Tem um período, 15 dias, por exemplo, eu já ouvi falar disso. Se a pessoa não aparecer... Até 30 dias. Até 30 dias. Se ela não comparecer até 30 dias, pode ser configurado abandono de emprego. E a empresa tem direito, olha que loucura, de mandar essa pessoa embora por justa causa. Uau! Então, gente, tem muita gente que tem um processo previdenciário, mas não vai lá na empresa comunicar que o benefício foi cessado pelo INSS. A pessoa tem medo porque ela tem uma consciência de que ela continua doente. A dificuldade é essa. Beleza, então nós vamos continuar com a doutora Juliana Bento aqui, vamos para um rápido intervalo, você continue participando, mandando suas perguntas, que a doutora vai responder pra gente. 994122179, nosso WhatsApp, você já sabe. Léo tá com o telefonezinho dele aqui, ó, cheio de perguntas. Cheio de perguntas. Semana passada, aguenta aí que a gente volta, vamos responder tudo. De volta com o nosso Tribuna Livre, sexta-feira, 9 de maio de 2025. Hoje recebendo aqui no estúdio a doutora Juliana Bento, nossa advogada, especialista em direito previdenciário. Temos muitas perguntas, Leonardo vai me ajudar aqui, a gente vai fazer pergunta de todo mundo. Exatamente. Vamos ouvir uma pergunta que uma ouvinte mandou aqui pelo WhatsApp, 994122179. Fala comigo, Raquel. Eu gostaria de tirar uma dúvida, não sei se a senhora vai poder me ajudar. Eu tenho uma prima que faleceu mês passado, e ela era aposentada do INSS. Tem como resgatar o salário dela referente a fevereiro? A senhora saberia me dizer? Porque a situação é a seguinte, ela é solteira, não tem filhos, os pais já são falecidos, a irmã é falecida, ela só tem os primos, eu sou a prima mais próxima, e uma tia de 102 anos, que na verdade, era ela que cuidava dessa tia. Eu queria saber se tem como a gente resgatar esse dinheiro para poder ajudar nas despesas que eu tive, que foi muito alta do velório, do sepultamento dela. A senhora poderia me ajudar? Saberia me ajudar quanto a isso? Eu agradeço, meu nome é Raquel, moro aqui em Contagem. Bom dia. Bom dia. Olha só, a sua pergunta vai ajudar muita gente. Vai mesmo. Porque acho que isso eu nunca falei aqui. Quando a pessoa pede a pensão por morte, ela recebe a partir do pedido dela. Então, aquele benefício que às vezes deixou de ser pago, né? Por exemplo, a pessoa morreu dia 10 de maio e ela tinha o direito ao benefício, né? De 1º ao dia 9 e falece dia 10. Então, ela não recebeu esses dias. Então, tem que ser feito um alvará judicial de pedido de levantamento desse valor. Muita gente não pede por causa do custo com a advocacia, né? Mas ele é um direito do cidadão, você tem direito de requerer,
tá? Administrativamente, eles não costumam conceder. Eu tenho experiência de sempre conceder isso via judicial. Aí, via judicial é um pedido de alvará, um levantamento Não simples. dá pra pedir na Defensoria Pública, não? Ah, claro. Mas a Defensoria Pública, gente, ela não é para todo mundo. Ela é destinada às pessoas de baixa renda. E ela tinha uma limitação no passado de não requerer questões previdenciárias. Mas como é só o levantamento desses dias que ficou sem receber, e às vezes os dias são muitos, porque às vezes a pessoa falece no final do mês. Então, isso pode ser pedido através de um alvará judicial. E você que pediu a pensão por morte, você não recebe esses dias. Então, quem recebe a pensão por morte tem direito de requerer o levantamento desse valor a qualquer tempo, ao limite de 5 anos. Então, por falar em morte, a Miriam, ela é cabeleireira, ela tá perguntando aqui, ela disse assim, queria saber que eu sou casada com meu marido e ele é aposentado por tempo de serviço. E ele é professor aposentado. Quando ele morrer, eu tenho direito de receber? Claro, ela é pensionista dele, vai se tornar pensionista. Espero que daqui a muitos anos, mas tem direito. E se você estiver aposentada também na época, porque a gente tem que esquecer aquela lenda urbana que se o marido recebe a mulher não pode se aposentar, isso é mentira. Se ele vier a falecer, aí vai ter que escolher qual o benefício é maior. O benefício que for maior, se for a sua aposentadoria ou a dele, aí você fica recebendo a maior e a menor você recebe uma proporção dela, dependendo do valor da dele. Lembrando, gente, que quando a gente se torna pensionista, o homem ou a mulher, não tem diferença nisso, a pessoa vai ter direito a 50% do que era renda e 10% por dependente. Então, se não tiver mais filhos, só vai receber 60% daquilo que o marido recebia. Então, aí a gente vai ter sempre esse valor dos 60% como base para nivelar a proporcionalidade do benefício de menor valor. E como que funciona? É rede pública, rede privada, há uma diferença? Quem, por exemplo, é da rede pública, ele tem um regime próprio de previdência que tem regras próprias. Para quem trabalha em área privada ou presta serviço na área pública, por exemplo, como um professor contratado, aqueles designados, as contribuições são feitas pelo INSS. Aí é a regra geral do INSS. Ô, Juliana, vamos acelerar aqui, minha filha, Bora. pra ver se a gente dá uma respondida pra todo mundo aqui, ó. Pílulas. Nora tá falando, se uma pessoa é aposentada e trabalha de carteira assinada e o médico deu uma licença de 3 meses, como é que fica a situação na empresa? Se ela é aposentada, ela vai poder estar afastada do trabalho sem prejuízo da segurança do seu emprego, mas ela não vai receber o salário da empresa, ok? Vai receber só a aposentadoria. Ótimo. Boa. E aqui, a Sandy pergunta, prestei serviços em órgão estadual por quase 30 anos, mas o INSS consta apenas 22 anos. Consigo regularizar através do processo na defensoria? Olha só, e como eu disse, a defensoria não costuma fazer esse tipo de situação, mas pode procurar para tentar resolver lá ou através de um advogado. O que você tem que fazer? Você vai pegar a sua certidão de tempo de contribuição, que aí vai estar tudo documentado lá, e vai trazer isso para o INSS, para ser averbado no INSS. Pode ser pedido uma regularização de CNIS também, CNIS é o documento do INSS, tá certo? Mas isso é feito através da prova da certidão de tempo de contribuição, e eu sugiro também pedir a DTC, que é onde vem os salários que você recebeu nesses 30 anos. Eliana, sou pensionista, posso fazer o MEI ou corro o risco de perder minha pensão? Ela é pensionista? Problema nenhum. Você pode recolher como MEI, como contribuinte individual, como facultativa. Muito cuidado com o MEI, gente, porque tem gente criando MEI para pagar menos INSS. E MEI é para quem exerce atividade remunerada, tá certo? Não vamos cometer esse risco, às vezes, de acabar cometendo fraude. O MEI não pode ser utilizado como ferramenta para pagar menos INSS, não. O MEI é para quem exerce atividade remunerada, característica de microempreendedor. Então, doutora, a Rosângela está querendo saber aqui sobre os descontos indevidos de associações do INSS. Boa. Vamos receber em dobro e juros e correções? Olha, em dobro eu duvido muito, né? Vai depender de decisão judicial. Se for seguir a regra do direito do consumidor, teria que ser em dobro mesmo. Mas parece que o governo vai alinhar um grande acordo para evitar, inclusive, abarrotamento do judiciário. Então, estão dizendo que provavelmente vão devolver esses valores para mais de 9 milhões de pessoas que ficaram prejudicadas. Mas eu não acredito que seja um pagamento além daquilo que foi decotado. E o que ela deve fazer? A princípio, ela tem que entrar no site lá do INSS, no aplicativo do INSS, já tem uma ferramenta própria, onde ela coloca lá já os meses em que ela foi prejudicada. Para saber quantos meses você ficou prejudicado, entra no seu extrato de créditos, que são os pagamentos que o INSS te fez, porque ali naquele extrato vem descrito ali, é uma das últimas questões, essa contribuição indevida para essas associações fraudulentas, tá certo? Tem mais pergunta aí, né, Léo? Tem mais perguntas. Vamos chamar um áudio agora? Vamos chamar, tem gente participando aí Tem gente com a gente. participando e Vamos enviando áudio soltar pra aí. gente.
Vamos ouvir. Neuza de Contagem. Bom dia a todos da América. Bom dia, doutora Juliana. Doutora Juliana, eu gostaria de saber, porque o neto do meu vizinho aqui, ele já tem 14 anos e ele tem autismo. E o INSS negou o benefício para ele. Mas ele tem direito, não tem? Porque eu já ouvi dizer que todos os autistas, né, as pessoas com autismo têm direito. Obrigada, um abração. Bom dia, prazer falar com você. Boa pergunta. O pessoal de Contagem participando muito hoje, né? Muito. Legal, bacana. Olha só, realmente, as pessoas com deficiências, ocultas ou não, elas têm direito a um benefício, sim, mas desde que sejam pessoas de baixa renda. Aí tem que fazer inscrição no CRAS, tem que ter CAD único para demonstrar essa baixa renda. Quer dizer, e outra coisa, a renda somada de todo mundo da casa, dividido pelo número de pessoas, não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo. Só pode relativizar esse 1/4 de salário mínimo se demonstrar muitos gastos com medicação, alimentação, aluguel. Aí sim pode ser relativizado isso. Mas esse benefício, ele é em tese para todo mundo. É para todo mundo de baixa renda. Combinado? Então, não é para todo mundo, efetivamente. Muito bem. A Maria das Graças, ela está perguntando se quem tem uma pessoa que tem mais de 15 anos pagos de previdência e 50 anos de idade e está há 2 anos desempregada, qual que é o melhor caminho para uma futura aposentadoria? Olha, primeira coisa, tem que saber se os 15 anos ela recolheu de forma adequada, porque a contribuição realizada de forma indevida, ela não gera efeitos nenhum junto ao INSS, principalmente de carência. Eu te recomendo, você está com 50 anos, existe a possibilidade hoje de você fazer uma aposentadoria melhor, fazendo planejamento previdenciário para se aposentar bem. Mas se não for o caso, você quiser só manter a sua qualidade de segurado, se a legislação não mudar, tá? Tem projeto de lei para mudar, com a legislação válida hoje, agora, maio de 2025. Aí você pode pagar o INSS 2 vezes por ano para manter sua qualidade segurada. Você não pode ficar mais 6 meses sem pagar, tá certo? Só para manter a qualidade segurada, para ter a proteção até se aposentar. E aquela dica que a gente fala toda vez, pagar o INSS até dia 15. Não O MEI esquece. tem uma possibilidade até dia 20. Mas para todo mundo que é contribuinte individual, facultativo, gente, pagar até dia 15. Não cometa esse erro para não ter prejuízo no futuro. É isso aí, ó. Vou mandar uns abraços aqui, porque o povo tá com saudade. Eu tô com mais saudade de você, gente. Adoro quando eu faço aqui no estúdio da Rádio América. Eu acho que vocês participam até mais, hein? Minha querida Cledmar Gonçalves, lá de Nova Lima, mandando um bom dia pra mim, pro Léo. Deus abençoe Bom dia, vocês Cledmar. e suas famílias. Um abraço pra Suelen também. Suelen agora tá tarde, tá, gente? Lá no Tá programa tarde. do Acirantão, Ei, gente. 5 horas, 5 horas da tarde, né, Léo? Exatamente, 5 Ó, a 6. mandar um abraço também pra minha Ivone, pro querido Marcelo Matos. Marcelo Matos tá falando aqui, ô Juliana, eu tô sentindo falta do abraço de vocês, viu? Tá dado, Marcelo. Ó, e eu tô sentindo falta do vídeo de 1 minuto que eu pedi pra vocês aqui falando da Rádio América. A partir do dia 15 eu vou começar a exibir esses vídeos. Grava lá deitadinho, manda um vídeo pra mim falando qual é a sua história com a Rádio América, o que você gosta. Pode falar que Eu ama o posso? Tribuna Livre, né? Eu posso mandar, porque eu tenho uma história com a Rádio Eu América. também tenho. Vou mandar. Mas Ô, me Léo, posta. vem Rede Notícia aí, né? Bem, o Rede Notícia, nós vamos continuar repercutindo os detalhes sobre a escolha do novo Papa. É isso, gente. Ó, a Tribuna Livre vai ficando por aqui. Beijão pra todo mundo. Bom final de semana. A apresentação e produção hoje foi minha e do Leonardo Apolinário. Os nossos estagiários queridos, Luiz Barcelos, a Rafaela Bernardes, trabalhos técnicos do Haroldo Ferreira, coordenação do Jefferson eu vou falar o nome dele errado aqui, vai me matar. Sextou, calma. Jefferson Sanches, Camarim Ana Flávia Rodrigues, coordenação de jornalismo da Rádio América, Paulo César Jardim, direção da Rádio América e da TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidel. Bora, né? Bora, meio-dia, gente. Quase meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez... Só semana que vem. Beijo, gente. Até segunda, gente. Um abraço. Um abraço.